Há dois lados dessa mitzvah que são chamados bondade e longevidade, e com toda a sua alma. Isso implica que o homem deve sentir o amor até sob os piores tipos de circunstâncias, ou seja, quando o Criador lhe tira sua alma, assim como ele o sente quando tudo está bem. Apenas para revelar esse amor perfeito, a luz da criação foi ocultada. O temor deve também ser incluído em ambos os lados do amor. Na parte onde o homem deve temer, cometer um pecado, reduzindo assim seu amor pelo Criador, e na parte onde o homem deve temer devido à ocultação e ao julgamento do Criador. Todavia, para compreender estas categorias espirituais, nós devemos clarificá-las de uma maneira ligeiramente diferente. Chamamentos por amor são usados repetidamente na Torá. Ama o teu próximo, não faças o que odeia ao outro, e assim por diante. Mas a base de tudo isso é o amor entre o homem e o Criador. E é para isso que nossos pedidos são direcionados. Aproximamo-nos com amor, o que escolhe Israel com amor. A revelação do Criador é a revelação do seu amor pelo homem. Contudo, o amor altruísta é completamente diferente do nosso entendimento de amor. Nosso amor baseia-se em razões egoístas. E caso as razões subitamente desapareçam, o amor desaparece de uma vez. Nós podemos tomar como exemplo o amor natural entre o pai e o filho. Pais amam naturalmente seu filho mais do que qualquer coisa no mundo. Consequentemente, o filho deve ter o mesmo tipo de amor pelo seu pai. Todavia, nós vemos que isso não é assim. Se o filho sente amor incondicional dos seus pais, então, de acordo com a lei da natureza, independentemente de si mesmo, neste amor por eles irá diminuir. Né? Isso é assim porque o amor do pai por seu filho é natural. E tal como o pai quer que seu filho ame, seu filho quer ser amado por seu pai. Esse desejo recíproco dá origem ao temor em ambos os seus corações. O pai tem medo que o filho possa odiar, mesmo um pouco, e o filho teme a mesma coisa. Esse medo constante gera boas ações entre eles. Cada um deles aspira a mostrar o seu amor ao outro, de forma a promover a reciprocidade. Todavia, quando o amor alcança picos e não há nada mais que possa ser acrescentado a ele, o filho amado descobre o amor absoluto, incondicional, no coração do seu pai amoroso. O amado imediatamente para de temer que ele seja amado menos e nem pode ele esperar que o amor por ele venha a crescer. Ele estacionou. Isto leva a uma situação onde o filho se torna preguiçoso e para de exprimir o seu amor com boas ações. E como eles diminuem seu amor, diminui também até que ele seja invertido para o seu oposto, ódio, pois ele julga tudo o que seu pai faz como inútil e insuficiente, em comparação com o que as ações do pai, por amor absoluto, deveriam ser. Desta forma, a união do amor e do temor dentro do homem o traz ao estado de perfeição. As 4 letras do nome divino, que nós chamamos de Havaiá, Yud, o Re, né, o Vav e o Rei, que a gente vai ver aqui agora na árvore sefirottica. Então, eles descem, né? O Yud está aqui nessa parte, o Rei está aqui, o Vav nessa outra parte, e aqui nós temos o último Rei. Eles vão se dividir assim. Yud, né? Lá do mundo de cima, Keter e Rohemá, o Re de Biná, o Vav, que é Zerampim, e o outro Re, que é Malhut. Então, assim se define essas 4 letras que vão ser definidas. Está ligado ao temor. O Re está ligado, que é Biná, está ligado ao amor. Tá vendo? Essas 2 ligações, temor e amor. Veja, Keter, Rohemá, Biná. Esse temor e esse amor, eles têm que ser juntos, eles têm que estar juntos. O Vav significa Torá e o Re, mandamento. Aqui a gente tem a descida dos mundos, né? A gente tem o Criador,
O Criador está acima de Keter, e aí depois Adão Kadmon, né? Aí a gente tem a cabeça de Airampin, né? E aí a gente começa em Keter lá. Então, antes disso ainda, existem essas outras forças, né? Adão Kadmon é o homem que é universal, é o universo, é uma criação, não é? Para que a próxima criação, porque apesar de ser criação, é o próprio Eterno. Nós somos o próprio Eterno numa forma menor. E aí a gente pode estar no nível de Elohim ou a gente pode estar no nível de Hashem. Então, como que a gente sabe? A gente vai subir nesses mundos, não é? Sobe até o mundo superior, até chegar ao Criador é impossível, né? O que a gente consegue chegar é exatamente em Biná. Quem consegue subir os mundos todos, consegue chegar em Biná. Aqui a gente vai ter as diferenças, né? As divisões, não é? Em cada mundo, por exemplo, aqui no mundo de Asiá vai ter o Gálgata e Enai, não é? Nós chamamos de olhos, e também o Gálgata, que é o crânio, né? Que está ligado ao cérebro, testa, e nós temos também os olhos, que é Enai. E HP, né? Que são, na verdade, ouvido, nariz e boca. Você vê que a projeção desses órgãos, né, no ser humano, eles vão descendo. O olho está acima da orelha, a orelha acima do nariz e o nariz acima da boca. Isso está trazendo essa alusão. Então, em todos os mundos, a gente vai ter Galga, Taená e HP. Não é? Todos eles têm. E aí a gente agora vai estar falando de Airampin, né? Esse Airampin aqui, ele vai ser exatamente chamado de Rohimal Kulta. Rohimal, a gente sabe que é aquela Sefirá depois de Keter, né? Então é lógico que tudo isso a gente sabe também que é um organograma onde a gente vai ter que entender direitinho essas percepções, porque tudo isso se dá dentro do homem. Veja que a única forma do homem interagir com o Eterno é se o Eterno está interagindo dentro dele ou não. Tudo que existe dentro de você, de bom ou de mal, é a proporção do Eterno ou, quando negativa, a falta do Eterno. Então, esses dois parâmetros. Se você conseguisse chegar num nível onde é um tzadik, você não veria problema em nada nesse mundo. E nenhum problema aconteceria com você, porque não teria por que acontecer problemas, porque você já estaria num nível muito elevado, sem precisar que algo assim acontecesse. Então, aqui é chamado de Rorimá oculta, pois a sua Rorimá está oculta na sua Roche, né, na sua cabeça, e ela não brilha sobre os outros partes sulfim, ou seja, ela está aqui, mas ela não brilha. Então, imundos, ele não vai brilhar sobre essas questões, dentro dessa questão. E apenas sua Biná brilha abaixo. Logo é sua Biná e não a Irampim. Ou seja, vamos trazer uma árvore cefilótica para cá para a gente poder ter um sistema ali que a gente possa entender melhor com vocês. Aqui está falando para a gente, né, que o Rohemá está oculta, a luz de Keter, né, a luz de Rohemá está oculta, né, e ele está exatamente oculta no seu Rosh. Rosh é a cabeça das Sefirot, né? Então, está aqui oculta dentro do seu Rosh, que está aqui dentro, e essa luz não é perceptível. E ela não vai brilhar sobre os outros partes sulfins, que são as partes de baixo aqui dessa árvore sefirótica. Então, nem os partes sulfins, nem os mundos abaixo aqui. E apenas Biná brilha abaixo. Logo, quem vai brilhar aqui nesse sistema, dentro aqui de Airampim, né, o mundo de Adão Kadmon, não é? É a sua Biná, e não Airampim. Ou seja, o que vai ser já esse sistema aqui, dentro aqui de Biná. Pois ela é a fundação e a fonte de todos os mundos. Essa Biná, que ainda nem chegou aqui em Keter, da Keter normal, é a fundação de todos os mundos. E ela também é chamada de temor ao Criador. Por exemplo,
temor à sua grandeza, pois ele é o único mestre e a sua raiz é tudo. E tudo que existe não é nada comparado a ele. Ou seja, você só existe porque ele permite que você exista. Todo ser humano só existe porque ele permite que a pessoa exista. Todo ser positivo, negativo, só existe porque ele permite. Então, veja, o medo tem que ser aquele medo de pavor mesmo, porque a hora que a pessoa cometeu o erro, né, que ele possa desejar que a pessoa não exista, ou seja, aí já complicou alguma coisa, né? Porque tudo vem dele. E os homens, chamados céus e terra, né, emergem de Biná, desta forma, está escrito dessa forma na Torá. No início, com temor, veja, com temor, ave, o Criador, e os céus, Zerampim, a terra, Malhut. Ou seja, no princípio, com temor, né, a gente tem aqui, está escrito na Torá, o Criador criou os céus, ele criou os céus com temor, ou seja, ele criou a ave. Ave, a gente sabe que está falando aqui desse sistema espiritual e não tem a ver com a criação em si, tá? A ave é Aba Veíma, então eu tenho pai e mãe. Então ele criou esse sistema espiritual. Como que a gente pode definir isso? O mundo estava criado, os animais estavam criados, tinham os hominídeos, e ainda que tivesse uma sabedoria, não existia uma forma deles entenderem, não foi criada a realidade, deles perceberem que existia uma força criadora, né? Hoje, cientificamente falando, as pessoas estão ficando muito sábias, mas estão esquecendo que não tem como ter uma criação se não tiver uma mente por trás. Logo, a sua binar, né, vai ser a fonte de todos os mundos e ela também é chamada temor ao Criador. Por exemplo, temos a sua grandeza, pois ele é o único mestre, a raiz de tudo e de todos os céus, né? E aí a gente tem a ave, e aí vai dizer que ele criou os céus. Quando eu falo que ele criou os céus, está falando que ele criou Zerampim, tá vendo? Esse Zerampim é exatamente, né, esses céus que a gente tem que alcançar, ou seja, são as sefirotes internas. A sensação de céu é a sensação do Criador. Por isso a gente vê aqui na caminhada espiritual, muitas vezes a gente vai ver no próprio Taná, descrito que as pessoas vão estar penduradas, né? Como no caso dos espias que foram descidas por Raabe, né? E a gente sabe que Raabe, quando a gente faz uma transformação, uma grematria, vai ser, na verdade, Rahabe, que são essas três sefirotes internas, superiores. Ontem a gente levava um ponto sobre Kasherut, e as pessoas estavam ainda ligadas nessa questão de Kasherut, nessas questões de situações dentro do nosso mundo. A Torá não está falando nada de dentro do nosso mundo. Ela está falando de dentro do nosso mundo, mas da alma que está dentro do corpo do ser humano. Porque tudo aqui é perecível, né? Tudo tem um tempo para existir e acaba. Depois que você acabou de comer cachorute a vida toda, você vai ser vai virar comida de larvas que não são cachorutes, você vai se misturar com a terra e vai ver todo um processo da separação do corpo com a alma. Então, não, como a Torá, e a gente tenta explicar para as pessoas, elas não estão falando de coisas desse mundo, são apenas projeções de histórias que são codificadas, são parábolas, são segredos, são pensamentos dos sábios que eles trouxeram dos céus. Tá vendo? A história em si, ela não acontece aqui. Eu vou explicar para você por que não acontece. Se a gente pega que Deus ele teve uma manifestação espiritual em cima de um monte aqui na Terra, a gente já pegou o Deus que criou o universo, que está em volta de todo o universo, e deu uma imagem para ele aqui embaixo. E ele fala que não se deve dar imagem nesse mundo, ou seja, dar imagem é trazer Deus para uma perspectiva dentro da criação, seja de um homem, seja de um pássaro, seja de tudo isso. A linguagem antropomórfica que existe na Torá, inclusive falando desses animais que devem se comer ou não, isso tudo tem a ver com um entendimento mais profundo. A própria Torá fala, ai daqueles, a gente já leu isso, ai daqueles que tomam a Torá como livro literal.
Então, se você toma ele como livro literal, vai dar confusão. Ah, mas e aí, como é que faz? Tem pessoa... Não. Quem deixou essas explicações para a gente foram os sábios da Torá. Tudo que a gente vai explicar vai ser a visão dos nossos sábios. A gente não, de forma nenhuma, a gente vai pegar uma coisa e falar uma coisa que a gente não tem um respaldo muito grande. Então, a gente tem que ter um respaldo muito grande, não é? Para que a gente possa falar. As coisas não são faladas aleatoriamente. Agora, o conhecimento que o homem vai ter, né? O conhecimento que o homem vai ter, se ele vai chegar à conclusão, aí ele tem que lutar, né, com a sua internalidade. Um dia eu lutei contra essa internalidade, eu lutei contra a religião, foi difícil, mas eu consegui compreender, a Shem me fez compreender. Isso não quer dizer que, de vez em quando, a gente não vai ter uns embates psicológicos, porque a religião ela está inserida totalmente dentro da pessoa. E ela viveu a história dela toda permeada pelaquela religião. Se você pega um budista, isso aí não é mais verdade, não. O Buda não existiu, e isso aí tudo é tal, e a pessoa não vai conseguir sair daquele nível ali de pensamento. Ela está presa ali. Qual é a situação dela? Ela tem que avançar para cima. Ela tem que falar, não, peraí, que negócio é esse? Se é assim, como é que eu não estou compreendendo assim? Tem alguma coisa aprendendo na minha mente ainda. Aí a pessoa vai quebrar o paradigma. Por isso é que Abraham era chamado de iconoclasta, o quebrador de ídolos. Ele pegou esses ídolos todinhos das religiões e ele quebrou um a um. Não, que negócio é esse? Não, Deus ele é acima disso. Vamos pular para os mundos espirituais superiores. Vamos deixar esses dogmas humanos para lá. Está entendendo? Então, por quê? Porque existe uma explicação muito profunda. Então, o primeiro ponto, que é a convicção de sair dessas questões, é isso, veja. Então, a gente tem que compreender. A gente está em Airampim, a gente aprendeu que a luz vem de Biná, quer dizer, nem existe a possibilidade da gente imaginar como é isso. Isso é uma descrição, a pessoa vai subindo nos mundos espirituais, vai compreendendo, Remar é conhecimento, mas vocês têm que chegar ao raçadinho, tem que ter o contato espiritual. Se não tiver o contato espiritual, tudo isso fica muito, muito... Não tem como avançar. E vou falar para vocês, a religião impede da pessoa avançar, o sentimentalismo impede da pessoa avançar. A pessoa ela fica presa no sentimentalismo, ela tem que sentir alguma coisa, ela tem que ver alguma coisa, uma coisa que não dá para ver. Às vezes, o mundo espiritual ele permite que a pessoa veja para que a pessoa possa ganhar um empurrãozinho na fé, não é? Mas não, a gente deve perceber que se a pessoa percebe que existe uma alma dentro de cada ser humano, a gente já está no mundo espiritual. Aqui é um mundo permeado de almas. O nível que essas almas vão estar, ou se elas se ligaram a um nível superior ou não, é uma outra questão. Agora, as pessoas às vezes querem entrar em contato com almas desencarnadas, mas é um ser humano, só que não tem mais corpo, né? Então, se é um ser humano, é um tzadik, é um ser humano vivo. Se é alguém que é um rachá, é uma alma que não saiu desse mundo ainda, ou está em alguma parte do caminho aí, até do lado negativo. Aí o que acontece? As pessoas entram em contato com essas almas que não são de Torá e elas vão ter informações incorretas. Só que a gente lembra que para começar uma mentira, você tem que contar uma verdade, né? E aí eles contam uma verdade e contam uma mentira. Contam uma verdade e contam uma mentira. Muitas das pessoas que vão buscar essas entidades, elas estão indo por causa de um conforto. Eu vou porque alguém morreu, eu quero saber se ele está bem, se ele está ruim, etc. E aí tem toda essa situação. Às vezes pode acontecer da alma de uma pessoa, ela não fez a passagem, Deus permitir que a pessoa se chegue ali perto da pessoa, etc. Mas aí tem que se ver um monte de poréns dentro dessa questão. A gente pode deixar claro que quem não está na Torá já está numa situação bem difícil. Por quê?
ela não conseguiu atingir essas explicações mais profundas, como a gente está chegando aqui. Então, veja, quando eu estou falando desse sistema aqui, ó, lá em Airampim, eu estou falando de Biná, pai e mãe, ou seja, que Deus criou, né? Que esse temor é o Criador, que ele tudo criou, né? E ele e nada é comparado a ele, né? E o Zum vai ser chamado de céus e terra, que vão emergir de Biná, tá vendo? Vai ser criado nesse sistema aqui muito elevado. E desta forma está escrito na Torá, no início, com temor. O que é com temor? Não é só com temor do medo, é com temor de ave, tá vendo? O temor que eu tenho aqui é das minhas próximas reencarnações. Pode ser que vocês estão tendo uma reencarnação muito boa, muito ruim, mas você vai temer a próxima reencarnação. Não só após a morte, mas também amanhã. Por exemplo, eu tenho que ser uma pessoa melhor amanhã. Eu tenho que amar mais amanhã. Eu tenho que chegar num grau superior de Torá amanhã, ou talvez daqui a uma hora. Então, eu tenho que acordar de madrugada, eu tenho que acordar a Torá. Acordar a Torá, boa é acordar a Torá, né? Eu tenho que estudar a Torá, eu tenho que entrar nesses níveis, eu tenho que botar isso como a base principal da minha vida. É uma coisa séria, não é? Então, essa é a base principal da minha vida. Se eu não faço isso como base principal, pode acontecer com todos nós. A gente perde a conexão. Daqui a pouco, a gente não vai estar acordando no horário correto, vai achar que isso é bobagem, o Yetzirará vai tomar conta e a gente perdeu mais um dia. Quer dizer, a oportunidade de crescer mais um grau. E todos os dias vão ser assim. E isso já aconteceu comigo, já aconteceu da Citrahara tentar me provar que acordar em Hatshot é bobagem, né? Porque okay, as pessoas estão aí na religião, ninguém acorda, o pessoal faz só rezas, etc. E se enfraquece de uma forma, não há mérito, não tem mérito. Então, veja, então, essa criação do amor e do temor, tá, a letra Yud, não é isso? Como a gente viu, a letra Yud e a letra Re. Amor e temor. Não é o amor e temor desse mundo. Vocês lembram que a gente falou? Não é o medo da morte, não é o medo da doença, do desemprego, e nem o medo do Guerrinon, porque tudo é projetado aqui por cima. Então, é o temor único e exclusivo do Criador. Só que esse temor ele não pode gerar em mim um desespero onde eu vou viver com medo ao tempo todo. Não, eu tenho que tomar cuidado em absorver a Torá, em entender a Torá e praticamente eu avançar para o amor. O amor, a consideração ao próximo, sabendo que toda a história faz parte desses mundos. E elas são projetadas nesse mundo. Se as histórias são projetadas nesse mundo, eu não tenho mais ninguém para julgar. Eu não posso mais olhar para o fulano de tal e julgar. Não, é a história, independente de como seja. Então, eu olho para aquela pessoa lá, ó, essa é a história dele. E nós todos estamos envolvidos nessa história. Então, vamos tentar não odiar. Agora, não é que a justiça não tem que ser feita, porque a justiça é feita pelo bem da própria pessoa. Porque se ela não paga aqui, ela vai pagar do outro lado. E aí vai ficar mais difícil. Por isso que o justo, quando ele faz alguma coisa errada, ele já vai rapidinho e confessa. Vai falar, Shem, eu errei, manda logo o castigo, tenha misericórdia e me dá força para me suportar. E vai levar a pancada. Na maioria das vezes as pessoas querem pedir, desculpa, eu não vou fazer mais. Mas eles não vão levantar a sentença. Imagina, eu vou ali no banco, faço um assalto, vou ali, mato uma pessoa, fazemos um ato errado, seja esses, ou seja de adultério, ou seja de qualquer coisa, mentira, Lachon Hará. Tu acha que não vai vir a terceira? Aí a gente vai, ai, paizinho, meu amorzão, ai, meu Deus querido, né? A parte da brincadeira que eu falo. Não, amigo, não vai ter isso. Não vai ter essa história, não. Errou, tomou.
Falou Lashon Hará, alguém vai fazer Lashon Hará de você. Roubou, você vai pagar lá no futuro. Ou agora a gente começa a consertar esses erros que foram cometidos anteriormente, que são persistentes na gente. Veja, a coisa é séria. Então, veja, quando fala que ele criou esse sistema, ele não está dizendo que ele criou os céus e a terra, porque os céus e a terra, se eles existissem, nós não tivéssemos a percepção espiritual e intelectual, qual o problema? Seríamos como qualquer animal que anda aí. Tem os céus e a terra, mas eles nem perdem tempo olhando para o céu e para a terra. Muitos deles só olham para frente, não é? Dificilmente, eu pelo menos nunca vi. Eu acho que só uma árvore que tem que voar. Eu não sei se um animal olha para o céu, eu nunca vi. Então, veja, essa é a questão. A construção aqui, ela é espiritual, não tem nada a ver com o mundo físico, é uma metáfora. Uma metáfora. Então, ó, ele criou isso, e aí, então, de Biná vão emergir as formas, né, escrito na Torá. Ele criou a ave, e o Criador criou os céus é Zerampim, tá vendo? Então, aqui, a questão dos céus é Zerampim, o que não é exatamente os astros que a gente conhece, mas é uma espiritualidade. Eu cheguei no nível de céu, é porque eu consegui escalar, como a gente vai ver, e chegar nesse próximo nível. Só que antes desse nível, eu tenho todo esse nível aqui de Malhut. Eu tenho que pagar cada uma das sentenças dos pecados que eu cometi aqui, libertar-me, conseguir mudar cada um dos meus aspectos internos para que eu possa chegar aqui, ó. E aí, depois que eu fizer todo esse processo, que pode ser para uns automaticamente, ou pode ser para outros que vai demorar muito tempo, aí eu pulo para a segunda Sefirot. E a gente vai estudar profundamente sobre isso. Então, veja. Então, a Terra é Malhut. Então, veja, Biná, não é? Biná, que é da onde tudo é tirado, que é o início, no início, Bereshit. Depois a gente tem Ave, né, que é o Criador, né, ou seja, Rohimá e Biná. E, finalmente, a gente tem Malhut. Logo, a gente olha, parece que tudo isso é muito técnico, mas não é, isso é espiritual. A gente tem que ir para o mundo da alma para entender isso, pedir Deus, como o rei Davi falou, Hashem, abra a sua Torá para que eu possa entendê-la. Não é? Então, não deixa eu não entender essa Torá. Isso é Terrilim 119, versículo 19, ou 18. Então, ó, e ele também, e logo disse, o temor ao Criador é o princípio da sabedoria, Rohimá. Veja, aqui a questão não é só sabedoria, é Rohimá. E temor ao Criador é o princípio do conhecimento. Ou seja, depois que eu chego aqui, então eu vou ter a Sefirá invisível criada, que é Da'at. Então, esse Da'at, né, vai ser criado e ele, o Rohimá deriva da Sefirá Rohimá de Airampim, que é aquela parte que nós vimos que é bem elevado. Logo, vai ser gerada aqui, ó, de um mundo muito acima para que a gente possa chegar a esses mundos. Ela se volta, segue-se que a Sefirá Biná, temor ao Criador é a fonte de Rohimá, logo se diz temor ao Criador é o princípio de Rohimá. Ou seja, as Sefirotes elas estão de costas, elas se viram de frente, como Adão e Rava, e agora elas podem copular. A copulação aqui é que elas podem trocar energia e podem mandar energia para você. Quando você chega a essa compreensão, então você logo agora sabe como as coisas acontecem, né? E aí você tem toda agora uma explicação do que você tem que fazer. Então, o princípio, o temor ao Criador é o princípio de Rohimá. É exatamente lá que começa. Também o temor é o princípio do conhecimento, pois a Sefirá da arte é o princípio do Zum. E Zum ergue seu pedido a Rosh de Airampim, que é aquele mundo superior, não é? No intuito de receber Rohimá. E este pedido de Zum é a respeito da recepção de Rohimá, ou seja, dessa luz, que é recebida e sentida por Airampim. É chamada da arte, conhecimento.
É por isso que está escrito: temor ao Criador é o princípio do conhecimento da arte. Veja, não é só fé, não é só estudo, mas também tem que ter o da arte, que vai ser gerado pelo estudo, ó rimar e ó Hassadim, através de uma busca e de uma reza muito séria. O Zohar também nos conta que, posteriormente, o temor e o amor se unem de modo a nunca se separarem novamente. Pois Rorimá é chamado amor, certamente a letra Yud do nome Havaiá é Biná, e chamado de amor, certo? Ou seja, Gar de Biná, né? Que é a ave. Aí, o que acontece é que há uma fusão, né? E essa fusão, a gente sabe que o Gar de Biná é onde começam, aí da árvore sefirótica normal, começam as letras hebraicas, elas começam aqui de Biná, tá vendo? Então, elas daqui não tem mais letras, né? Aqui em cima não tem mais letras hebraicas, elas começam aqui exatamente de Biná, e de Biná para baixo, abaixo do Gar, o que é o Gar de Biná? Essas três sefirotes aqui, ó. Dentro de Biná, tá? Então, elas não... a partir aqui de baixo dessas sefirotes que as letras hebraicas vão ser, então, construídas para que a gente possa entender. E continua, né? O Zohar também nos conta que, posteriormente, o temor e o amor se unem, aqui já foi, e o lugar dentro de Or-Rimá é Zat de Biná, chamado Yesheshut, né? Zat, né? E Vak. Então, você tem Vak é quando você tem essas 6 sefirotes, e Zat é quando você tem essas 7 sefirotes aqui dentro de Biná, tá vendo? Ou seja, Hesed, Gevurah, Tiferet, Netza, Od e Malhut de Biná, que é onde os nossos patriarcas estão. Os nossos patriarcas não estão na árvore sefirótica fora de Biná. Agora, vale a pena entender que cada sefirote vai ter uma sefirá, e essas sefirotes elas vão ser de acordo com aquele aspecto da sefirote, né? Ou seja, se a gente tem o nosso Gar, né? E também aqui o Zat de Malhut, já são outras coisas. Quer dizer que os patriarcas mesmo estão ali dentro também, mas num aspecto bem diferente, que também pode ser achado dentro da Torá. E aí a gente vai compreendendo isso com os estudos. Tá bom? Muito bem. Então, e o lugar da revelação de Or-Rimá é Zat de Biná, chamado Yesheshut. A primeira letra rei do nome Havaiá, desta forma, este lugar é chamado amor. E ele é a segunda mitzvah que segue a primeira, mitzvah do temor que brilha em Zum. Pois esta Or-Rimá não deriva de Or-Rimá, de ave, que seria a Aba Veíma, mas de Biná, conhecida como temor. O Zohar diz que o temor se une com o amor de modo a nunca o deixar. Isso significa que Biná para sempre se une com Rorimá e não se separa dela, e onde quer que haja Biná, Rorimá está lá junto a ela. Embora pareça escrever que uma mitzvah e temor e outra é amor, que essas são mitzvot separadas, elas estão, contudo, sempre juntas e nunca estão separadas. Tal como a primeira mitzvah inclui a primeira, assim a primeira inclui a segunda. Então, o temor e o amor, segundo a linguagem do Zohar, eles não podem andar separados, senão você acaba chegando naquele nível, né? De estar aquela coisa de papaizinho, meu papai amado, etc. Não. Você sabe que se você cometeu o erro, ou chegou à restrição, é porque você errou em alguma coisa, ou tem alguma coisa para consertar. Você fala Baruch Hashem e segue em frente. E sabe que foi necessário aquilo ali, até agradece. Não é? Então, não é o que acontece na maioria das vezes nas outras questões. As pessoas fazem um erro e elas querem que Deus perdoe ela pelo aquele erro que ela cometeu. E aí não é assim que funciona segundo a Torá. A coisa é bem diferente. Muito bem. A razão pela qual ela tem os nomes separados é que nós temos que distingui-la por seu domínio na primeira mitzvah, é a ave e gar de Biná. A gente sabe já, né?
eu acho que vocês já estão entendendo as nomenclaturas, é Ave, Gard e Biná. A própria Biná, junto com a sua propriedade, logo ela é chamada de temor. Contudo, a segunda mitzvah é Rohimá, que é denominado, logo ela é chamada de amor. Desta forma, a palavra da Torá, no início o Criador criou, constitui a ocultação e a revelação dessas palavras, começa com a palavra haja luz. Então, isso é uma revelação espiritual que não está ligada à criação do mundo em si, isso é uma criação dentro do ser humano, designado como ascensão de Biná, início de Rosh de Airampim, onde Biná se torna como Rohimá. Veja, onde Biná se torna como Rohimá. A combinação de Biná é então chamada de o grande amor, e este significado da palavra haja luz, pois Biná acende a Erampim e passa a luz a todos os mundos inferiores com grande amor, ou seja, por meio de duas luzes, Hassadim, a luz de Hassadim, de misericórdia, e Rohimá. E é por isso que se diz que o amor do Criador é clarificado de dois lados, como está escrito, haja luz neste mundo e no mundo vindouro. Porque o Criador viu que este mundo não pode receber a luz. Ele ocultou a sua luz e elevou acima do passo de Airampim, chamando de acordo com as suas propriedades corrigidas, de um mundo vindouro acima de Razê de Airampim, onde Ave e Gá de Biná residem. Então, vejam, a gente tem todo esse sistema, não é? E dentro desse sistema, né, a gente tem aqui, ó, a luz de Rosé, né, exatamente mostrando como tudo funciona, né? Aqui nós temos o nosso mundo, aqui nós temos a tela anti-egoísmo, né, que é o Thor, vendo? Então eu abro mão do egoísmo e eu vou então jogar a luz para cima. Ela pode chegar até aqui, abaixo da letra Tav, né, e ela não sobe. Ela pode chegar aqui na parte de Zerampim, ela pode chegar em Biná e ela pode chegar até essa luz aqui, né, ó, Rosé. Então, dentro dessa luz, ela vai ser mandada de volta. Se eu mando luzes de interesse, egoísmo, falta de amor, lachon hará, reclamo de tudo, tudo que vem para mim eu reclamo, o que acontece? Eu estou espelhando a luz errada. Então, eu tenho que mandar amor, mandar bom, amor pelo meu próximo, etc. Então, eu espelho aqui de cima uma coisa boa e aí eu começo a construir essa espiritualidade aqui em cima, porque eu não tenho, tá vendo? Eu estou aqui, eu estou no nível aqui embaixo, eu estou aqui, ó, nesse nível, né, pensando somente em mim, nos meus projetos. Eu não me unifiquei com as almas. Eu não consegui fazer uma unificação com as almas e aí isso vai acontecer. E a gente, se a gente quiser seguir, segundo o Zohar, segundo os mandamentos da Torá, a gente tem que aprender esses passos, para que a gente não possa errar. Né? O que for que a gente errou é aquilo que tem que ser consertado, se for possível. Se não for, a gente vai avançando pouco a pouco, mas sempre na meta de consertar.